Gênesis 45, a partir do verso 3. Esse texto, ele diz respeito a um encontro de José do Egito, já feito governador do Egito, e um encontro emocionante com seus irmãos. Os seus irmãos que tinham vendido, tinham o traído, eles não sabem que estão diante de José, e José está diante desse momento emocionante de se apresentar a eles. É isso que nós vamos ler aqui agora. Gênesis 45, verso 3 diz assim: Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Olha que frase poderosa. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen, e ficarás perto de mim, tu e os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Nós precisamos mais do que informação. Nós precisamos revelação de Deus. Revela-se a nós nessa noite. Os nossos corações estão diante de ti. Faz deles vasos novos. O que precisar ser quebrado, quebra, Senhor, para que o Senhor nos faça de novo, nos faça melhores, nos faça vasos de honra. Nós pedimos ajuda inestimável do Teu Espírito Santo. Mais do que ter ouvidos, nós queremos internalizar a Tua palavra no nosso coração. Por Tua graça e em nome de Jesus. Faz isso, Pai. Amém. Amém. Nós estamos no 3º domingo da nossa campanha de Natal. Quem ama, se envolve. 3º domingo, há 3 domingos nós estamos empreendendo várias ações e também as mensagens são todas de encorajamento a nós irmos adiante, sermos usados por Deus como instrumentos de Deus para fazer a vontade dele e agir como instrumentos de justiça no mundo em que nós vivemos. E esse ano nós escolhemos, o ano de 2014, o título para a nossa campanha, Justiça Generosa. Justiça Generosa. Esse tema, ele tem a ver com 2 atributos de Deus. Primeiro atributo é a justiça. A Bíblia vai ensinar que o Deus da Bíblia é o Deus de toda a justiça. E a justiça é o responsável, é a responsável pela viabilidade da existência humana no mundo. Não houvesse justiça e nós nem estaríamos aqui. A justiça de Deus, ela deriva para a justiça dos homens. E para que os homens estabeleçam justiça no mundo, é necessário que se tenha um padrão de justiça. E qual é esse padrão? O padrão é Deus. Como é que a gente sabe o que é bom e o que é mal? Porque a gente olha para Deus. Como é que a gente sabe o que é justo e o que é injusto? A gente precisa de um padrão. Qual é esse padrão? O padrão é Deus.
Então, justiça e generosidade ou misericórdia. A justiça é necessária porque a gente bem sabe que se não houvesse um sistema organizado de justiça no mundo, as pessoas resolveriam as coisas no tapa, na bala e no que mais? Na peixeira. Como diz o nordestino, arengou, vai para a peixeira. Vocês não sabem o que é arengou, né? É que vocês não convivem com a cultura. Arengar, alguns sabem. Arengar é brigar, né? Então, a gente precisa de justiça por quê? Para que a gente não vá de vias de fato. E de onde deriva isso? Deriva de Deus. Todo bem que a gente conhece deriva de Deus. Por outro lado, a justiça, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Por que a justiça não é suficiente? Porque justiça é você dar a cada um o que cada um merece. Justiça é isso. Você dar a cada um o que lhe é de direito. E é aí que mora um grande problema. Você já imaginou se Deus agisse comigo e com você apenas pelo seu atributo de justiça? Ou seja, se Deus desse para mim e para você apenas o que a gente merece, onde que você estava nesse momento? Na roça, não é isso? Por isso que o atributo de Deus, justiça, ele é necessário, mas ele não é suficiente. É por isso que nós somos abençoados também com outro atributo de Deus, que é a misericórdia, que a gente pode chamar de generosidade. E é por isso que eu estou com essa camisa aqui. Gostaram da camisa? Não? Pois é, tem gente que está dizendo que eu estou fazendo marketing. E eu estou mesmo. E eu estou fazendo marketing do bem. E eu não sou o primeiro. Aliás, nem no século XX ninguém é primeiro. O primeiro marqueteiro do bem da Bíblia é Abacuque, o profeta. Ele diz assim: escreve o que você vê. Escreve a tua visão. Então eu estou obedecendo o Abacuque aqui, escrevendo a visão. Vamos falar de generosidade nessa noite. O que é generosidade? A generosidade, ela vem de um princípio da Bíblia que chama-se misericórdia. Misericórdia é um valor. Generosidade é a ação de quem é misericordioso. Eu vou dar um exemplo para você que ajuda. Preciso de 2 homens aqui, rapidamente. Eu preciso de 3 quilos de arroz. Johnny, você pega aqui para mim, ou Júnior? Preciso de 2 homens aqui. Eu vou explicar para vocês. Isso tudo é arroz, é isso? Então tá bom. Eu vou explicar o que é justiça. Tem 2 aqui? Tem 2. E eu vou explicar o que é generosidade. Vocês gostaram desses atores aqui? Todos os domingos a gente... Dá uma salva de palmas para esses moços bonitos aqui. Pois é. O Johnny já está querendo contratar você, é isso mesmo? Então tá bom. Olha o que é justiça. O Jefferson trabalhou para mim um mês inteiro. E eu prometi a ele dar um salário. Ele trabalhou um mês inteiro. O Júnior não trabalhou. O Jefferson trabalhou. E o Júnior não trabalhou. Eu prometi a ele, se ele trabalhasse o mês inteiro, eu ia dar 2 salários para ele. Então Jefferson, conforme eu prometi, estou dando para ele 2 salários. Você tinha dito que o ano estava ruim? Começou a melhorar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo justiça. O Jefferson trabalhou, eu estou dando a ele o que é de direito, dando pagamento para ele. O Júnior trabalhou? O que ele merece? Veja, justiça é você dar a quem merece o que lhe é de direito. O Jefferson trabalhou. Eu dei o salário dele conforme prometido. O Júnior não trabalhou. Se eu fosse usar apenas a justiça, o que eu tinha que dar para ele? Nada. Surra? Não. Isso é usar justiça. Agora, Deus não age com a gente apenas com a justiça. Ele age com misericórdia. O que é misericórdia? É você não dar para alguém apenas o que ele merece, mas o que lhe é necessário. Eu vou olhar para o Júnior e falar assim: Júnior, você tem família? Estou montando. Você precisa comer arroz? Como o Jefferson também?
Então eu vou agir com você não com justiça, mas como misericórdia. Toma o seu arroz. Isso é misericórdia. Deu para entender? Deus abençoe vocês. Obrigado. É assim que Deus age com a gente. Vocês estão querendo dar mais arroz para eles, né? A gente vai ter mais cestas básicas aqui. Justiça é você dar a alguém o que lhe é devido. É fazer o esperado. Alguém merece, eu dou o que a pessoa merece. Portanto, isso é o ordinário, é o comum, é o esperado. O que é generosidade? Generosidade é você não apenas fazer o que é esperado, mas é você ir além do ordinário, além do comum. É você ser extraordinário. Amém, gente? Diga assim, justiça é o ordinário. Generosidade é o extraordinário. Amém, gente? E Deus compartilhou esses dois atributos conosco. Mas veja uma coisa, depois da queda humana lá no Éden, os seres humanos sofreram deterioração na sua imagem de Deus. Mas essa deterioração da imagem de Deus, ela não foi apagada no ser humano. Ela foi apenas desfigurada. Então, a gente tem senso de justiça, mas o nosso senso de justiça é meio falho, mas a gente tem. A gente talvez não é tão generoso como Deus é, mas a gente tem ideia de generosidade. O nosso coração pulsa por isso. Por quê? Porque a imagem de Deus, ela está em nós. Ela está desfigurada, mas ela continua em nós. Agora preste atenção, todo ser humano, mesmo o mais degenerado, mesmo um ser humano assim, que a gente não admira, ele tem dentro de si alguns desses resquícios, tanto de justiça como de generosidade. O problema é que, quando nós somos chamados por Deus para a gente começar a andar com Ele, quando Deus nos chama para uma caminhada de vida, de fé, quando a gente passa a amar a fidelidade de Deus, quando a gente começa a ter fome de praticar a justiça, como a gente está falando aqui, então essa imagem de Deus, ela começa a se reavivar na gente. A gente vai ficando mais parecidos com Deus, mais parecidos com Jesus Cristo. A gente vai se aproximando de Deus e a gente vai tendo um senso maior de justiça. A gente vai se aproximando de Deus e a gente vai ficando mais generoso. Por que que isso acontece ao a gente se aproximar de Deus? A gente começa a ter acesso a algumas coisas que se parecem com os atributos de Deus. Primeira coisa que eu gostaria de falar a vocês nessa noite é: se você se aproximar de Deus para andar com Ele, você vai perceber que Deus é generoso. E não há como a gente andar com Deus sem se tornar generoso. Não tem como. O Deus da Bíblia é um Deus generoso. Se você se aproximar dele, você necessariamente vai se tornar uma pessoa generosa. Aliás, a sabedoria popular já ensina a gente isso. Tem um ditado que diz assim: diga-me com quem andas e eu... Diga-me com quem andas e eu digo quem tu... Isso acontece com Deus. Se você começar a andar com Deus, você vai entrar na linha. Você vai se tornar mais generoso. O seu senso de justiça vai ficar mais aguçado. Quando a gente decide andar com Deus, a gente se torna mais generoso, não é porque você é bom, é porque a generosidade de Deus te constrange. Quando você olha para Deus e vê como Deus te trata, e nem sempre Ele trata só com a justiça, Ele trata com a misericórdia, você começa a olhar para os outros e fala assim: não dá para eu tratar todo mundo só com justiça. Eu preciso tratar com misericórdia. Então alguém faz alguma coisa que você não gosta, que fere você, que chateia você, aí você quer agir só com justiça, dá o que ele merece. Mas aí você olha para Deus e Deus fala assim: eu não dei só o que você merece. Eu agi com misericórdia com você. Aí você fica constrangido a perdoar, a abençoar, a dar uma nova chance, a ter mais paciência. Quando você anda com Deus, a generosidade de Deus constrange a gente a fazer o que a gente precisa fazer. Agora, olha que interessante. Você conhece a parábola do filho pródigo? Quantos conhecem aqui? Levanta a mão.
Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não tenha percebido na Bíblia. A parábola do filho pródigo mostra um moço que é pródigo, mas mostra principalmente um Deus que é pródigo. O que a palavra pródigo significa? Aquele que dá, que gasta, que abre mão com bastante generosidade. O filho pródigo usa mal a sua prodigalidade. Que nome bonito isso aí, né? Ele é pródigo para ser licencioso, para gastar com o que não vale, com o que não presta. Mas como é que o pai desse filho pródigo age? Quando o filho pródigo volta para o pai, o que é que o filho pródigo merece? Se fosse eu e você? Nada. Alguns falaram surra de novo. Tem gente querendo, né? Não merece nada, no máximo uma surra, se fosse agir com justiça. Mas como é que o pai recebe esse filho? Isso é misericórdia. Isso é generosidade. Agora não é só o filho mais novo, não. O filho mais velho que está dentro da casa do pai, começa a resmungar. Começa a dizer que o pai não trata ele devidamente. O que o pai olha para ele e diz? Filho, tudo que é meu, é seu também. Tudo que eu tenho, é teu também. Mas tem mais. Se você quiser chamar os seus amigos e fazer um churrascão aqui, pode chamar. Você está resmungando, nem merecia que eu fizesse isso, se eu fosse agir com justiça. Mas eu estou agindo com generosidade com você. É assim que Deus trata eu e você. Às vezes, alguém está fora da fé, fazendo um monte de besteira. Aí ele vem para a casa de Deus, ele é acolhido, ele é abraçado, os irmãos, Deus. Ele estava desempregado, arruma emprego. Ele estava com dificuldade, ele é curado. Aí você fica olhando, pô, mas esse cara não era um mala, era um cara terrível. Veio, já foi abençoado, e eu estou aqui na casa de Deus. Você é o filho mais velho. Deus, eu estou aqui, o Senhor nunca me notou, eu estou aqui na comunidade de Atos desde o começo, e o Senhor nunca me viu. Aí Deus falando assim, mas você nunca convidou ninguém para fazer uma festa, a minha casa é sua. Você nunca convidou o pessoal do seu grupo pequeno para celebrar. Você nunca convidou o pastor para comer uma picanha na sua casa. Fala, Deus. É você celebrar. A gente está aqui para celebrar, é a casa do Pai, é a casa de Deus. Mas Deus olha para o filho mais novo e o filho mais velho e fala assim, eu vou agir com vocês não só com justiça, mas com misericórdia. Amém, gente? Se você for andar com Deus, você vai aprender a ser misericordioso. Lembra a pessoa que está do seu lado e fala assim, andar com Deus faz de você uma pessoa generosa. Prepare-se para isso. Você vai se surpreender. Quando você for tratar alguém com justiça, que merece uma coisa difícil, você vai lembrar como Deus trata você. Segunda coisa que nós aprendemos com esses textos bíblicos e com essa campanha, é que a generosidade, ela só será marca na nossa vida, a marca dos que nasceram de Deus, se e somente se a adoração for o nosso estilo de vida. Generosidade e misericórdia andam juntinho com adoração. Porque generosidade é o nome que a Bíblia dá ao serviço cristão que nós nos dispomos a fazer. Olha que interessante como muita gente está fazendo coisa boa aqui. Por exemplo, hoje de manhã a orquestra, ou uma parte da orquestra, foi tocar lá, Hospital das Clínicas, foi isso? Hospital das Clínicas. Isso é serviço cristão. Outros foram fazer visitas ontem na UTI. Isso é serviço cristão. Outros foram entregar alimentos para alguém. Outros foram doar sangue. Quando a gente começa a fazer esse serviço cristão no mundo, isso para o que a gente foi chamado. Quando a gente usa o nosso tempo, os nossos dons, as nossas capacidades, as nossas facilidades, tudo isso a Bíblia chama de serviço cristão, isso que a gente foi chamado para fazer. Porém, conforme a Bíblia, a adoração sempre tem que vir antes do serviço. De novo, o serviço cristão só se transforma na missão de Deus no mundo
quando primeiro eu aprendo que todos os atos da minha vida têm que gerar glória a Deus primeiro. Só é possível servir como Jesus serviu, se eu aprender a adorar como Jesus adorava. E como é que Jesus adorava? Mateus 4, tentação de Jesus, vai ensinar como é que Jesus adorava. Você conhece esse texto bíblico? Jesus está no deserto, está sendo tentado, o maligno chega diante dele e fala assim: olha, se você me adorar, todos os reinos desse mundo estarão à sua disposição. O que é que Satanás estava dizendo para Jesus? Você pode ter todas as coisas sem passar pela cruz. Aliás, essa mensagem continua atualizadíssima na vida nossa hoje em dia. O maligno tem dito à sociedade que você não precisa de sacrifícios, que você não precisa de sacrifícios de louvor, você pode ter todas as coisas sem nenhum grau de obediência. Essa mensagem é muito atual. Como é que Jesus responde ao maligno? Somente ao teu Deus, o que mesmo? Adorarás. E somente a eles, quem está vindo primeiro, adoração ou serviço? E não está vindo na Bíblia por acaso não. Não é uma questão de escrita. Somente ao teu Deus adorarás e somente a eles servirás. Na Bíblia, o serviço cristão só é serviço cristão se primeiro ele ser gerado a partir da adoração. Sabe o que significa isso? Que Deus não olha apenas o que você faz. Deus olha com que motivação você faz o que faz. A doutrina que diz que Deus olha o que você faz e porque você faz algumas coisas boas, você é uma pessoa querida de Deus, não é uma doutrina cristã, é uma doutrina espírita. São os espíritas que fazem boas obras para obter a salvação. Os cristãos evangélicos não. Eles sabem que receberam de Deus a salvação como uma dádiva. E porque são salvos, eles fazem boas obras. É o contrário. O serviço cristão, ele só é feito em nome de Deus quando nós estamos em estado de adoração a Deus. Isso é tão sério na Bíblia, que a Bíblia nos diz no livro de Mateus, o próprio Jesus, que a oração não é uma coisa que Deus ouve. A oração é uma coisa que Deus vê. Porque Deus vê a motivação. Você pode estar orando, falando uma coisa e a motivação do seu coração ser outra. Já pensou você com raiva de alguém? E você fala assim: vou colocar esse sujeito na mão de Deus. Olha o meu joelho. Quando eu boto o joelho no chão, sai um caixão. Eita, isso é macumba, né? Isso é macumba. Mas tem gente que fala assim: Deus, eu ponho nas tuas mãos o Joãozinho. A palavra parece que ele está fazendo uma coisa boa, mas o coração está querendo dizer o quê? Fulmina o Joãozinho, Deus. E é por isso que na oração Deus não ouve apenas o que você está falando, Ele vê. Jesus diz assim: quando você for orar, você entra no seu quarto, faz o quê? Fecha a porta. E lá, no íntimo do seu lar, do seu quarto, Deus vê o seu coração. Então olha que coisa profunda. O serviço cristão é uma coisa que Deus apenas não vê o que você está fazendo, mas vê a motivação. É por isso que Deus não abençoa necessariamente ações. Deus abençoa intenções. Se você tiver com seu coração em Deus, e você quer muito fazer as coisas para o reino de Deus, porque você ama Deus, não fica chateado se você não conseguir fazer algumas coisas, não. Porque Deus abençoa as intenções do seu coração. Amém, gente? Quando a gente aprende isso, a gente aprende a descansar em Deus. O nosso coração fica mais leve. Porque tudo que nós fazemos, a gente sabe que Deus abençoa as intenções do nosso coração. Somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Se a adoração for o nosso estilo de vida,
Ou seja, se nós vivermos para agradar a Deus, então a generosidade vai aparecer naturalmente na nossa vida. Veja como isso é sério. Uma pessoa que é bem educada, quando ela age, a educação não aparece naturalmente? É assim, quando a gente é um adorador de verdade, as nossas ações de generosidade aparecem naturalmente, precisa forçar a barra. Agora, quando alguém é grosso, chato, também não aparece naturalmente? Pois é, quem a gente é, aparece. Quem usa máscaras, e assim, a gente vai começar um ano que vem com uma série de mensagens, de um livro que está ali, eu indico para você, Removendo as Máscaras. Vai ser uma série muito gostosa para a gente aprender com Deus a respeito disso. Quando a gente usa máscaras, uma hora a gente se entrega. Por exemplo, se o seu coração não é convertido a Deus, e você gosta, você assim, o seu coração ainda não ama as pessoas, e você está dando uma de polido, então você está tratando as pessoas no ambiente coletivo, aí alguém pisou no seu pé de verdade, você desavisado, o que você faz? O Júnior deu um glória a Deus, mas muitos de nós talvez falariam uma língua estranha, que não é a língua estranha dos dons, é uma língua muito estranha mesmo, né? Que a gente usa de vez em quando. Por quê? Quem nós somos, no momento de impacto, a gente mostra. Quando a nossa vida adora a Deus, quando você não é um adorador de domingo, quando a sua vida é um estilo de vida de adoração, naturalmente a generosidade vai fluir de você. Amém, gente? Então diga assim comigo, a generosidade, ela é a marca de quem vive adoração como estilo de vida. Terceira coisa que eu aprendo sobre o que é servir generosamente, com essa justiça generosa de Deus, é que a generosidade é a marca de pessoas de Deus na história. Eu poderia falar aqui de muitas pessoas que marcaram positivamente a história do mundo e tiveram como marca imitar Deus em generosidade. Por exemplo, é impressionante como a Bíblia enfatiza essa justiça generosa, essa misericórdia, essa generosidade. Se a gente olhar para grandes nomes da Bíblia, como Moisés, por exemplo, a gente vai ver como a generosidade estava na vida de Moisés. Há um episódio na Bíblia que Arão e Miriam, descontentes com a liderança de Moisés, afrontam ele, diz que ele não é o único escolhido de Deus, e deixa Moisés numa situação difícil. Moisés tinha autoridade de Deus para fazer qualquer coisa com Arão e com Miriam, mas o que faz Moisés? Age com justiça ou com misericórdia? Misericórdia, e poupa a vida dos dois. Deus age com justiça e eles ficam leprosos. Mas aí Deus age com misericórdia e cura eles de novo. Olha como essas duas coisas vão acontecendo na Bíblia. Se a gente olhar para Abraão, olha que homem generoso. Chega uma hora, não está dando certo a sociedade dele e do sobrinho dele Ló. Então eles chegam diante de uma região de campina e uma região de montanha. E Abraão fala assim, Ló, não vai dar para a gente caminhar juntos. Pode escolher para onde você quer ir. O que Ló faz? O que eu e você faria, provavelmente. Ele olha, tem uma campinagem boa assim, parece boa para pasto, para plantar, para um monte de coisa. Eu falo, quero essa. Abraão, como a generosidade estava dentro dele, ele lembrava o que Deus disse para ele. O que Deus disse para Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. Abraão tinha plena convicção que a bênção não estava nos lugares. A bênção estava onde? Nele. Então não importava os lugares onde ele ia para ser abençoado. Aonde ele ia, a bênção de Deus estava. Quem anda com Deus é assim, não importa onde você vai. A bênção de Deus está em você. É por isso que você entra numa empresa que está quebrando a empresa, mas você é a bênção. Daqui a pouco você entrou, o negócio começa a melhorar. Por quê? Porque é você. A bênção está em você. É por isso que você chega numa família que está desarticulada com um problema, mas você começa a aconselhar. Não é porque você mudou de casa. Não, a bênção é você. Aonde você chega, a bênção de Deus chegou também. Amém, gente? Amém.
Nós temos aqui veículos de Deus que são bênçãos? Amém? A gente poderia olhar para muitos nomes como Neemias, como Daniel, como Paulo, como Lutero, Martin Luther King. A gente poderia olhar para a vida de Madre Teresa e tantas outras personalidades extraordinárias. E a gente poderia perguntar assim: que inspiração essa gente teve? E a resposta será: eles aprenderam com o Deus da Bíblia. Um Deus que age com justiça, mas um Deus que também age com misericórdia. Mas eu quero falar apenas de um desses personagens extraordinários, que foi a leitura que fizemos no começo dessa mensagem. Seu nome, José do Egito. Esse moço é extraordinário. Não há como você não olhar para a vida de José e não aprender sobre generosidade. Aos 17 anos de idade, enquanto ele era apenas um adolescente, e José era daquelas famílias meio complicadas, porque ele tinha um pai só, mas os seus irmãos eram oriundos de 4 mães. Então imagina quando junta gente assim, que é de um pai ou de uma mãe diferente, nem sempre encaixa. Mas esse moço era muito generoso, porque uma vez ele estava cuidando dos rebanhos junto com os outros irmãos, e sempre os irmãos estavam fazendo coisa errada, e nunca contava para o pai. Só que com José era diferente. A hora que ele começou a ver que as coisas estavam erradas, olha o brilho de Deus na vida de alguém. Ele não se acostumou com aquilo. Ele lembrou que o seu pai era justo. E a hora que os irmãos deles começaram a fazer coisas erradas, ele foi e falou: pai, estão fazendo um monte de coisa errada. E eu quero ser justo com o Senhor. E mais, como o Senhor é justo com todos nós e misericordioso, eu quero ser generoso com o Senhor também. Esse moço era tão excelente, que um pouco depois ele ousou sonhar, enquanto todos os outros irmãos estavam apenas preocupados com a sobrevivência. Quem é generoso, pensa para frente. Generosidade faz você sonhar e ampliar os seus horizontes. Esse moço era tão extraordinário que ele foi vendido como escravo para o Egito, e lá na casa do oficial egípcio, ele foi assediado pela mulher do oficial. Cara bonito, boa pinta, bem sucedido, gerenciava a casa do oficial de Faraó. O que seria o comum e o ordinário? A mulher do Faraó falou assim: vem cá, meu nego, que você é lindão. O que faria uma pessoa normal, ordinária? Ah, pastor, ia para gandaia. Só que esse moço, ele não era ordinário. Ele não fazia o que as pessoas comuns faziam. Ele era extraordinário. Olha como ele tinha uma convicção de quem ele servia. Quando a mulher fala assim: vem cá, José, você vai se deitar comigo. O Potifar não está aqui, ninguém vai ver. A resposta de José é impressionante. Ele faria: dona, a senhora não é minha esposa. A senhora é esposa do Potifar. E tem mais, eu sou fiel ao meu servo Potifar. E tem mais uma terceira coisa que a senhora não sabe: eu não pecaria contra o Senhor, o meu Deus. Olha que coisa impressionante. Quem vive em estado de adoração e é generoso por causa disso, não importa onde ele esteja, ele sempre está na presença de Deus. Por que é que eu não vou fazer? Porque isso desagrada a Deus, e tudo que desagrada a Deus, eu não vou fazer. Esse moço era tão extraordinário, que ele foi vendido como escravo, ele foi para a prisão porque ele tinha sido generoso, e lá na prisão, ele encontra 2 homens, um padeiro e um copeiro do rei, e ele é generoso de novo com os 2. Ele desvenda um sonho e diz assim para eles: quando vocês estiverem diante do rei, lembra-se de mim. Aliás, a gente costuma passar por essas experiências assim. Você já passou por uma experiência que você ajudou alguém? E você falou assim: ó, quando você chegar lá, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, né?
e talvez a pessoa esqueceu de você. Chegou lá, esqueceu. Sabe quanto tempo José ficou na cadeia sem ter nenhuma culpa e esquecido pelo padeiro, pelo copeiro? 2 anos. 2 anos. Mais de 700 dias. Se fosse eu e você, como é que a gente estaria naquela prisão ali? Resmungando? Amaldiçoando? Dizendo que essa gente não vale nada? Que não vale a pena ajudar ninguém? Provavelmente. Mas o que José estava fazendo? Nenhuma dessas coisas. O seu coração estava cheio de generosidade. E quando ele chega diante, depois o faraó tem uns sonhos, depois de 2 anos, chama ele e ele vai com o coração aberto para servir de novo. Esse moço é tão extraordinário que se fosse eu e você, depois que você saísse da prisão e fosse chamado pelo faraó, e o faraó te colocasse como governador de todo o Egito, o que você ia fazer com o padeiro e com o copeiro? Cortar o pescocinho deles, é isso? José podia fazer isso. Veja como alguém que está diante da presença de Deus e tem o coração generoso faz. Ele podia fazer, mas ele não faz isso. Esse cara é tão extraordinário que eu chego agora no final dessa mensagem e mostro para vocês a extraordinariedade de José, a sua capacidade de ser generoso. Há uma grande fome no Egito e em todos os lugares do mundo naquela região, e a família de José que morava em Canaã desce para o Egito, porque era o único lugar onde tinha comida. E os irmãos deles vão também. Que irmãos? O irmão que tinha vendido ele como escravo, os irmãos que queriam matar ele, os irmãos que venderam para os amalequitas, esse tipo de irmão. Estão diante de José, José agora com vestes reais, ele parece um egípcio. Os irmãos estão chegando, quando os irmãos chegam, entram na sala do rei, ele olha e reconhece os irmãos. Mas os irmãos não reconhecem ele, aliás, acham que ele está morto. E essa cena é impressionante na Bíblia, porque é o que nós lemos aqui, em Gênesis 45. Eles dizem assim: cheguem mais perto vocês. E é uma das cenas mais lindas da Bíblia, porque ele fala assim, ele começa a chorar a ver os irmãos, copiosamente, os egípcios não entendem o que está acontecendo. E o choro dele é convulsivo, e nem os irmãos deles entendem também. Daqui a pouco ele fala assim: eu sou José. E os irmãos escutam e falam: será que a gente está ouvindo mesmo? Aí ele fala assim: cheguem mais perto. Ele reúne os irmãos próximos deles e diz assim: eu sou José, que vocês jogaram dentro daquela cova. Mas Deus guardou a minha vida. Deus preparou uns amalequitas que me tiraram de lá e me levaram para o Egito. Lá no Egito, eu fui trabalhar na casa de um oficial. E lá fizeram injustiça comigo, mas Deus também foi generoso comigo. Eu fui parar na prisão, mas Deus também foi generoso comigo e tirou da prisão e me colocou no palácio do faraó. E a resposta do coração de José é impressionante, porque eles poderiam falar, vocês imaginam os irmãos de José, como estava o joelho dele naquela hora? Tremendo. Esse cara agora, ele pode fazer o que quiser com a gente está na mão dele. Mas olha as palavras de José, é impressionante. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele disse: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Olha o verso 5, que beleza. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. E aqui a cereja do bolo. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Sabe o que José está chamando de envio de Deus aqui? Ele ser vendido pelos irmãos, ser jogado num poço, depois ele ser vendido como escravo, depois de escravo ele ser colocado numa cadeia injustamente, depois da cadeia injustamente ele ser esquecido pelo copeiro, pelo padeiro. Isso José está chamando de envio de Deus. Ele olha para os irmãos e fala assim: não se recriminem,
Porque Deus mandou eu antes aqui, não foram vocês. Quando os irmãos olham para José, para esse coração incrível de José, eles ficam pensando assim: eu acho que José está tendo um ataque de bondade. Daqui a pouco vai sobrar para a gente. Mas José continua com seu coração cheio de generosidade. E repete: não se aflijam nem se recriminem por vocês terem me vendido, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O que era ser uma pessoa que agia apenas pela justiça? Falar assim: agora a hora de vocês chegaram. O cara era odiado, invejado, foi vendido como escravo, foi injustiçado, ele foi esquecido na prisão, e tudo isso ele chama de envio de Deus. Queria que você lembrasse a pessoa que está do seu lado que Deus tem umas formas muito estranhas de enviar a gente. Fala para quem está perto de você assim: Deus tem algumas formas muito estranhas de enviar a gente. Mas não se preocupe não. Se Deus te enviou, Ele vai cuidar de você aonde você estiver. Se passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Se passares pelas águas, as águas não te submergirão. Por quê? Porque é Deus que diz. E a palavra dele jamais volta atrás. Andar com Deus é ser generoso. E ser generoso é estar sobre o cuidado de Deus. E estar sobre o cuidado de Deus é você olhar para quem te magoou, para quem te feriu, para quem te fez mal e falar assim: olha, não se preocupe. O mal que você intentou contra mim, Deus transformou em bem. Você está perdoado. Siga o seu caminho. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que chama a gente para amar a fidelidade. É praticar a justiça, mas não só isso. A gente aprender a praticar a justiça generosa de Deus. Eu termino essa mensagem dizendo para vocês: Deus é generoso. E se você for andar com Ele, e a minha oração é que você ande, você terá de aprender a ser generoso. Que é generosidade? É fazer o bem além do ordinário, além do comum. Ordinário é fazer apenas a obrigação. Praticar a justiça generosa é fazer o extraordinário, é ir além da obrigação. Veja como esse mundo está precisando de generosidade. Veja como o comum é as pessoas buscarem a justiça. Vou dar alguns exemplos para vocês. Ordinário, ou seja, o que todo mundo faz, é você se preocupar com você mesmo. Extraordinário é você ser empático e sofrer a dor do outro junto com ele. Ordinário é você ficar com raiva e chutar o pau da barraca. Isso todo mundo faz. Extraordinário é ser como José. É irar-se, mas não pecar. E ministrar perdão para quem feriu a você. Ordinário, ou seja, o que todo mundo faz, é você pagar o mal com o mal. Alguém fez mal para você, você paga com a mesma moeda. Extraordinário é você pagar o mal com o bem. Agora preste atenção no que eu vou falar aqui. Ordinário é você esperar aplauso quando você fizer uma boa ação. Isso todo mundo espera. Extraordinário é você contar que a única plateia que interessa é o Deus que está nos céus. O que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Por quê, pastor? Porque Deus é a sua plateia. Você não precisa se preocupar o que os outros vão. Pastor, não estão me reconhecendo. E aí? Deus é a sua plateia. Se você se acostumar com isso, você vai aprender a ser generoso. Porque você não vai depender dos outros para ser feliz. A felicidade vai estar dentro de você. Porque Deus colocou alegria dentro de você. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Você não precisa de mais de você. Você precisa de mais de Deus. Quando você tem mais de Deus, mais da alegria de Deus, você faz porque você é assim. Alguém vai perguntar assim para você: mas por que você é bom assim? Porque Jesus era assim, eu imito ele. Mas por que você perdoou quando a pessoa merecia uma surra? Você fala: porque Jesus agiria assim, eu aprendi com ele. Eu resolvi andar debaixo da adoração, ou seja, a minha vida deve refletir isso. Então todos os meus atos precisam mostrar quem Deus é ao mundo. Ser generoso é ser extraordinário. Queria que você, um impulso de fé, dissesse para quem está perto de você assim: ser ordinário, ser comum, é fácil. Todo mundo faz isso. Mas o nosso chamado é para ser generoso. E ser generoso é ser extraordinário. Porque Deus é assim. Em Deus a justiça, meus irmãos, é irmã da misericórdia. Em Deus a misericórdia é irmã da justiça. Por isso que a justiça de Deus é sempre uma justiça generosa. Deus não nos dá apenas o que a gente merece. Deus nos dá o que a gente precisa. E o que é que a gente precisa? A gente precisa de salvação. A gente precisa de acolhimento. A gente precisa de cura. A gente precisa de libertação. A gente precisa de conhecimento. A gente precisa ser mais parecidos com Jesus. É por isso que o Espírito de Deus está trabalhando na minha vida e na sua, para a gente ser extraordinário como José do Egito. Quando a gente receber um mal de algum lugar, você vai olhar e ao invés de agir com justiça e pagar o mal com mal, você vai dizer: da onde vem o mal? Não se preocupem. O mal que vocês fizeram contra mim, Deus o transformou em bem. E tem mais, foi Deus que me trouxe a esse lugar para salvar vidas no momento certo. Sabe, as más intenções suas, Deus transformou em possibilidade de abençoar uma nação inteira. Ser generoso é ser extraordinário. É ir onde alguém nunca foi. É sonhar como José sonhou. E a hora que você chegar lá, todo o mal que fizeram contra você, você vai liberar bênçãos para todos os seus malfeitores. Por quê? Porque Deus é assim. A maior prova de generosidade da história é a cruz de Cristo. Nele estão juntos a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Como que a justiça está na cruz? Porque todos os pecados do mundo, Deus precisava agir com justiça, e Ele agiu. Só que ao invés de Ele descarregar em mim e você, Ele descarregou no seu próprio Filho Jesus Cristo. Agora olha como a misericórdia está lá. O que eu merecia e o que você merecia, Deus não nos deu, que era a cruz. Agora o que eu não merecia, Ele me deu, que é a misericórdia e a graça dEle. É por isso que a gente descansa nele. É por isso que esse Deus, quando você o conhece, é impossível você não se prostrar em adoração. É impossível a luz de Deus não aparecer na sua vida. É impossível alguém não olhar e falar assim: você é de outro mundo? Você fala: não, ainda não. Eu só conheci o Deus da Bíblia, que é generoso. E por isso eu comecei a andar com Ele. E ao andar com Ele, eu aprendi a viver uma vida extraordinária. Levanta a sua mão assim comigo. Fala assim: Senhor, eu quero aprender contigo. O Senhor agiu na história e ainda age com justiça, mas também com misericórdia. Eu quero andar contigo. E ao andar contigo, quero aprender a praticar a justiça, amar a fidelidade, para que eu possa andar humildemente com o meu Deus. Me faz uma pessoa além do ordinário, além do comum. Me faz uma pessoa extraordinária,
Não porque eu sou assim mesmo, mas porque o Espírito de Deus me capacita a ser assim. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja o extraordinário. Vá além da justiça.